Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu digo participam porque se quem nos ouve envia mensagens após a gravação, enviar mensagem de voz ou escrita para o canal, a plataforma passa a divulgar mais o canal. A mensagem pode ser pergunta, pode ser complemento, pode ser crítica, e nós agradecemos. Também os que ficam até o fim e compartilham, ou dão o like, se gostarem, ou o dislike, se não gostarem. O like é aquele polegarzinho para cima. Bom, vamos ao nosso estudo de hoje. Me chama a atenção o fato de que, num determinado momento, lá no livro de Êxodos, quando Israel está se preparando para sair do Egito, Moisés manda que o povo esteja pronto para sair. Daí o nome que nós adotamos como título do estudo de hoje, cujo texto base eu devo mandar hoje ainda ou nos próximos dias. Mas já está pronto. Bem, então, pronto para sair. Ao mesmo tempo, nós podemos ver lá numa das cartas de Paulo, em que ele, ou num dos evangelhos, o próprio Cristo diz que nós, no evangelho de Mateus, vamos ver mais adiante aqui, inclusive com a transcrição literal. Jesus dizendo que não pede a Deus que nos tire do mundo, mas nos proteja do mal. E em outra passagem bíblica, nós lemos também que nós não, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E, no entanto, do Egito era para sair. E vamos ver quando cada uma dessas atitudes é conveniente, oportuna ou é a certa. Né? É o que é a medida acertada. Antes de entrarmos nessas considerações, sempre com base bíblica, precisamos fazer algumas ponderações. Primeiro, sobre como a gente entende que seja a marcha da história, o andamento da experiência humana, a experiência de vida da humanidade como um todo, ao mesmo tempo como um número enorme de coletividades diferentes. Então, a marcha da história tem uma unidade, ou talvez tenha, para alguns, tem uma unidade na diversidade. Porque uma coisa é a experiência histórica dos povos pré-colombianos aqui da América, outra dos povos da África, outra dos povos do Mediterrâneo, outro dos povos do Extremo Oriente. E como seria isso? Ou se tem uma unidade, uma totalidade, uma dinâmica comum. Né? E aí tem duas visões, ou duas vertentes. Né? Tem uma vertente que acha que a experiência humana, a marcha da história, é sempre evolutiva no sentido de sair de uma situação em que nos encontramos para outra melhor. Evolução seria aí passar de um estado para outro estado superior. Então, a marcha da história seria uma marcha triunfal, um caminho de vitórias e um caminho as pessoas chamam progresso, né? Ou avanço. Isso virou senso comum e todo mundo, quase todo mundo, né, tem essa noção, consciente ou inconscientemente. Quando as pessoas querem dizer que uma coisa não presta, dizem isso é coisa das antigas, isso é antiquado, isso é superado. Né? Ou quando querem dizer que uma coisa é boa, dizem isso aqui é o novo, isso é a novidade. E se fala muito em progresso. Né? E algumas pessoas gostam de se apresentar como progressista. Né? Ou seja, como estando a favor dessa marcha triunfal da história. Essa é uma visão que, no fundo, é uma visão otimista da história. Mas tem uma outra vertente
da teoria da história ou da filosofia da história, que acha que não é bem assim. Ou porque tem altos e baixos, uma civilização, na visão do Arnold Toynbee, um historiador inglês, uma civilização cresce, de fato, progride, evolui, mas estabiliza e depois de algum tempo começa uma decadência. Então a história não seria uma evolução sempre linear, sempre subindo. Tem altos e baixos. Se tem altos e baixos, não é necessariamente uma marcha progressiva. Seria uma marcha com alguns momentos progressivos e alguns momentos de decadência. Tem ainda uma visão mais pessimista que diz não. Mais pessimista ou mais realista, se você entender assim. Que diz não. A história é sempre decadente. A gente está sempre caminhando para uma situação pior. E vamos ver quais são os argumentos de cada uma delas. Quem acha que a história é evolutiva e fala em progresso, geralmente tem o olho na ciência e principalmente na técnica ou na tecnologia. E também em algumas instituições jurídicas e políticas. Se a gente olha para essas coisas, a gente vê progresso. Ou pelo menos a gente vê progresso em muitos momentos da história. Como é que é isso? Uma geladeira nova, mais nova, é mais eficiente, gasta menos energia do que uma geladeira mais velha. Um carro mais novo tem airbag, que é uma proteção contra impactos, tem freio ABS, que não trava as rodas, tem controle eletrônico de estabilidade, tem uma série de coisas em que ele é melhor do que o carro antigo. Gasta menos combustível, polui menos e tal. Né? É uma evolução da técnica. E quando a técnica é sofisticada, a gente chama de tecnologia. E como é que alguém diz, bem, não é bem assim. As instituições jurídicas e políticas também ensejam uma visão otimista da história. Porque o homem acabou com o escravismo, ou empurrou o escravismo para a esfera do crime. Hoje pode ter escravização de pessoas, mas passou a ser crime. E o direito criou o habeas corpus e criou o mandado de segurança e criou uma série de institutos jurídicos que favorecem as pessoas. Então, o direito penal ficou mais leve, mesmo naqueles países onde tem pena de morte, ninguém crucifica mais ninguém. Isso pode até acontecer no crime, mas não pelo direito, pelas instituições jurídicas e políticas. Ninguém pratica certas formas de apenar, de castigar um réu como se fazia no passado. Ninguém se torna escravo ou preso por causa de dívida. De fato, tem uma evolução das instituições. E tem uma evolução da ciência, que passou a explicar mais coisas do que antes. Tem mais explicações. Então, como é que alguém contesta isso? Aí tem uma visão entre as duas pontas, entre a visão progressista e regressista, tem aquela que eu já mencionei, que tem altos e baixos, diz, olha, tem as instituições jurídicas e políticas, mas, de repente, essas instituições caem e se estabelece uma ditadura, que é um recuo. Então, não é sempre uma marcha progressiva. Tá? Tem um avanço tecnológico que traz vantagens, porque resolve problemas. Mas cada vez que a gente resolve um problema, a gente cria outros. Tem gente que diz, para cada solução de um problema, surgem 3 problemas. Um grande problema da humanidade é superar limitações do tempo e do espaço. Espaço quer dizer distância. E percorrer uma distância no tempo quer dizer velocidade. Então, a técnica, e mais adiante a tecnologia, permitiu
que nós percorrêssemos mais distância em menos tempo, ou fizéssemos mais coisas em menos tempo. Com forno de micro-ondas e outros aparelhos domésticos, as pessoas hoje fazem um almoço muito mais depressa, né? Com muito menos trabalho. Isso é evolução. Muito bem. Mas superamos a distância criando o automóvel, por exemplo, motor de combustão interna. Aí isso significa demanda por energia. Onde é que a gente vai buscar energia para o automóvel, para o ônibus, para o caminhão, para o trem, para o avião? No petróleo. E aí joga na atmosfera. Aí o microclima das cidades pode ficar muito ruim. A máquina, começando com a máquina a vapor e outras máquinas mais modernas, desenvolveram a indústria, mas também complica o meio ambiente. É só isso? Não. Além disso, o trânsito mata muita gente. Além disso, o trânsito nas cidades tende a gerar congestionamentos e tende a requerer investimentos muito dispendiosos. Quanto custam os viadutos? Quanto custam os túneis? Quanto custa o alargamento de avenidas? Então, a gente cria uma solução que, por sua vez, cria problemas. E aí criamos solução para esses outros problemas. Aí o motor de combustão estava gastando petróleo e poluindo as cidades. Aí vamos criar um carro elétrico. Aí vamos atrás de certos minérios para bateria. E a exploração desses minérios também polui o ambiente. E cada vez que a gente cria uma solução, aí nós criamos uma solução para a gravidez indesejável, usando ovulatórios que regulam a ovulação da mulher. Isso, popularmente, é conhecido como pílula anticoncepcional. Aí parou de nascer menino, ou caiu muito o nascimento de criança, e a humanidade está ficando velha. E com a humanidade velha, quebra a previdência, porque vai ter mais aposentado do que a gente trabalhando. Porque as pessoas não morrem, também por causa do avanço da medicina, as pessoas ficam velhas. Até a metade do século XX, a esperança de vida do brasileiro era uns 40 e poucos anos, a média. É claro que tinha gente que vivia 100 anos, mas a média tinha uma mortalidade infantil muito alta, a média era uns 40 e poucos anos. Hoje, a média está em 77, né? 74 homens, 75 e 80, 79 e 80 para mulher. Eu já passei um pouquinho da média, já estou fazendo 77. A média masculina é 1 ou 2 anos menos do que isso, então eu já estou devendo pelo menos 1 ano na sepultura ou estou fazendo hora extra. Mas isso cria uma pressão, cria um problema que para esse ainda não tem solução, né? Tem mais gente aposentada do que trabalhando, e quem trabalha que contribui para a Previdência. Então, cada vez que a gente soluciona um problema, cria outro. E aí algumas pessoas, alguns pensadores, acham que vai chegar um momento que vai desmoronar o edifício da civilização. Aquela curva do Toynbee, que diz que as civilizações crescem, estabilizam e caem. Em algum momento, a civilização atual, que é uma civilização mundial, não é mais como era a civilização chinesa só na China, a civilização dos incas só no Peru, a civilização dos gregos só na bacia oriental do Mediterrâneo. Não, agora é uma civilização global. E ficou tão complicada e criou tanta solução e resolveu tanto problema que gerou tantos outros problemas que a gente vai solucionando e tem uma visão que acha que um dia não dá para solucionar tudo e desaba tudo de uma vez. É uma visão contrária àquela do progresso. Seria uma forma de progresso limitado. Né? Outra visão que não tem progresso coisa nenhuma, que tem progresso da técnica, sim, tem progresso da ciência, sim, mas não tem progresso do homem, nem tem progresso da civilização como relações humanas. O homem de hoje
para falar que progrediu, que a humanidade progrediu, ele precisaria atender 3 condições. Ele precisaria conviver melhor com ele mesmo. Se nós hoje precisamos menos de tomar um remédio para ficar calmo, ou de tomar um remédio para dormir, ou do divã do psicólogo, precisamos menos de psicólogo, ou precisamos menos de um remédio para uma criança ficar quieta, ficar calma. Se cada vez a humanidade precisa menos dessas coisas, então está progredindo. Mas algumas pessoas dizem, é o contrário, cada vez a gente precisa mais dessas coisas, porque cada vez a gente resolve menos os problemas que nós temos intimamente. Problema do eu com o eu. Também teria uma segunda exigência, mesmo que essa seja satisfeita com algumas pessoas, teria uma segunda exigência. Era preciso que a gente estivesse convivendo melhor com o outro. Cônjuges, marido e mulher estão vivendo melhor do que há 2000 anos no tempo do Sócrates, ou no tempo de Davi. Pais e filhos estão convivendo melhor com o passar dos séculos. Irmãos estão convivendo melhor, e eu estou falando só na família. Agora, a vizinhança está convivendo melhor. Patrões e empregados estão convivendo melhor. Bom, tem legislação trabalhista e tal para amenizar, né? Mas a convivência humana é melhor. Hoje as pessoas se queixam muito de assédio moral, assédio sexual e uma série de outros problemas, né? Então, tem essa visão. Embora existam os inegáveis avanços no campo da técnica e da ciência. Mas mesmo na área do conhecimento, a filosofia avançou. Hoje a gente ainda estuda Platão, Aristóteles, de 2.400 anos atrás. Então, a técnica e a ciência avançaram e principalmente a tecnologia avançou muito e muito rápido, está avançando muito rapidamente, progredindo mesmo. Mas na área material. Aquilo que eu dizia, a geladeira mais nova é melhor do que a mais velha. Mas o homem mais novo não é melhor do que o homem mais velho. O neto não é melhor do que o avô. O carro mais novo é melhor do que o carro mais velho. Mas o bisneto não é melhor do que o bisavô. Então, evolução tem, sim, na área material. E a ciência tem também. Qual é a ciência que avançou e avançou muito? O conjunto de ciências da natureza. A física, a química, a biologia. E as derivadas daí. Mas as ciências humanas também avançaram, porque o direito teve aqueles avanços que eu mencionei há pouco. A parte técnica do direito. Que não é material, mas é técnica. O direito processual. Mas a parte, por exemplo, do direito civil, que regulamenta as relações humanas, pode estar se complicando. Um amigo meu dizia há poucos dias que desistiu de entrar no elevador porque ia entrando uma criança sozinha. Ele ficou com medo de entrar sozinho no elevador com uma criança. Então, hoje, as relações humanas estão muito mais sob suspeita. Estão muito mais cercadas de milindres. As pessoas ficam milindrosas. Então, se você usar determinadas palavras, certos grupos identitários podem se sentir ofendidos. Isso é uma piora grave das relações humanas. Antigamente, os pais ensinavam os filhos: se fizerem uma brincadeira desagradável com você, não dê atenção, porque se você der atenção, a coisa pega. Hoje é diferente. Se isso acontecer, não tolere.
tome uma providência, vamos registrar uma queixa na diretoria da escola ou na delegacia de polícia. Então, as relações humanas estão se deslocando mais do âmbito interpessoal para o âmbito institucional, delegacia de polícia e outras instâncias em que existe a possibilidade de uma mediação e as pessoas estão recorrendo a essa mediação. Os casais se entendiam e se desentendiam e entendiam de novo, sem um terapeuta conjugal, parece-me que é essa a forma de... Quando muito, as pessoas procuravam a orientação de um líder religioso. O católico procurava ouvir o padre, o protestante queria ouvir o pastor para apaziguar uma briga de casal, ou os familiares, os pais. Agora, não. Agora, ou vai para o terapeuta, ou vai para a delegacia. Então, os que dizem que não há esse progresso, ou não há tanto progresso, ou o progresso vai e volta, ou que o mais... que uns dizem mais pessimista, outros dizem mais realista, dizem que não tem progresso de jeito nenhum no campo humanístico, embora tenha um grande progresso no campo da técnica. Bom, então, o que é que estou dizendo? Por que estou dizendo isso? Porque Israel passou 430 anos escravizado no Egito. E, em um determinado momento, Deus mandou Moisés ir lá e tirar o povo de lá. E, como diz a Bíblia, tirou de lá com mão forte, braço forte. Coagiu o faraó a libertar o povo. E isso muitas vezes é citado, inclusive em algumas teologias, como a tradição judaico-cristã sendo uma tradição libertadora das condições históricas, das condições sociais e políticas, das condições materiais. Libertar aquele povo de uma condição de escravo, explorado no trabalho pesado, para uma condição de viver numa terra que mana leite e mel e tal. Então, e por que essa reflexão se torna oportuna hoje em dia, como nós costumamos dizer quando nos referimos ao presente? Presentemente, isso é importante porque há um acirramento das relações humanas, as pessoas estão se ofendendo com qualquer palavra, você tem que pensar muito nas palavras que vai usar. E há um acirramento dos conflitos entre grupos identitários, uma guerra dos sexos, uma guerra entre brancos e pretos, uma guerra entre grupos confessionais, nem tanto no Brasil, mas estão querendo semear isso entre nós também, com a ideia de assédio religioso e tal. Mas em alguns países isso está se tornando, na Europa está se tornando muito grave, conflito entre islâmicos e cristãos, e principalmente entre islâmicos e judeus, na França está se tornando uma coisa muito, muito séria, né? E as relações humanas propriamente. As relações conjugais se dissolvem muito facilmente. Os laços familiares entre irmãos se dissolvem muito facilmente. E as relações entre os papéis sociais, pais e filhos, cônjuges, irmãos, empregados e patrões, professores e alunos, autoridades e cidadãos, policial e o cidadão. Então, essas relações estão sofrendo um declínio. E isso não é progresso. E Israel saiu do Egito porque a situação era ruim. Ou será que Israel saiu do Egito
porque tinha recebido a promessa de uma terra, de ir para uma determinada terra, de ter ganho uma terra. Então, a promessa não era ir para um paraíso, não era sair dali porque ali estava ruim. Mais tarde, Jesus vai dizer: na vida tereis tribulações. Então, estejam prontos para sair, Moisés dizia aos judeus. Mas não era pronto para viver num paraíso. Pronto para sair de uma situação ruim. Mas quando a gente resolve um problema, cria outro, seria: esteja pronto para mudar de problema. Pronto para enfrentar novos problemas. E aí eles tiveram juízes, quando saíram do Egito. Os juízes não deram muito certo. Depois, Israel, a sociedade dos hebreus, transitou da fase tribal para a organização de um Estado. Aí passou a ser uma monarquia. Mas quando eles fazem essa transição, o profeta avisa: vocês querem um rei? Pois vocês vão ter um rei. Mas olha o que ele vai fazer com vocês. Ele vai pegar os filhos de vocês, ele vai tomar a produção de vocês. E profetizou tudo de ruim que o Estado faz. A organização estatal pode fazer. Então, a reflexão sobre pronto para sair começa por aí. Devemos estar prontos para sair. Para sair da vida que nós levamos. Para sair da condição em que nós estamos. Para sair da falta de relação com o Criador. Então, sair, estar pronto para sair, não era pronto para sair das dificuldades. Então, a gente sai, mas permanece. Que é o segundo item aqui do nosso texto, que é sair do mundo e permanecer no mundo. E nós vamos ver, já tínhamos visto aqui quais foram as referências que nós usamos quando eu dizia aqui no texto, quando eu argumentava a respeito da relativização do progresso, usei um historiador francês, Jacques Le Goff, e indiquei uma obra chamada História e Memória. E quando eu falava dessa fragilidade, ou dessa ruptura das relações humanas na sociedade contemporânea, eu citei um autor que eu tenho citado muitas vezes nos nossos textos, um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que tem muitas obras aqui, eu citei aqui, e todas elas são na mesma direção dessa que eu citei aqui, é modernidade líquida, que alguns chamam de pós-modernidade. Líquida para dizer que tudo na sociedade de hoje se esvai, escapa por entre os dedos como líquido. Né? As relações conjugais se acabam, os casamentos se acabam, às vezes na lua de mel, as relações entre pais e filhos se tornam rotas, as relações da vizinhança podem se tornar difíceis, as relações institucionais se tornam difíceis, as relações entre instituições políticas, jurídicas, entre poderes executivo, legislativo, judiciário, enfrentam problemas. Então, porque tudo se liquefez. Todas as referências do que alguns chamam, o Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, outras pessoas chamam de pós-modernidade. Bom, então, agora vamos para o segundo item, que é sair do mundo e permanecer no mundo. Não é sair ou permanecer. Não é uma conjunção coordenativa alternativa. Não, é uma conjunção coordenativa aditiva. É sair e permanecer. Algumas pessoas hoje, o paulistês está dominando, algumas pessoas vão estranhar porque eu não estou dizendo sair e permanecer. Né? Mas o bom português era I. A letra E, representando nessa e em algumas outras situações o fonema I. Então, temos, lá em Êxodo 12, 11, nós lemos: ao comerem,
estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias no pé e cajado na mão. Como apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Está lá em Êxodo 12, 11. Agora vamos começar. Eu estava fazendo algumas considerações aqui humanísticas, mas agora vamos nos ater às citações bíblicas. Né? Então, nós temos uma recomendação, está pronto para sair. E como era essa prontidão? Calçado no pé, cinto no lugar, cajado na mão. E para estar pronto para sair, coma apressadamente. E o que seria isso hoje? Em primeiro lugar, devemos estar prontos para sair de quê? Ou de onde? Não vamos sair do Egito. Não vamos sair de um lugar geográfico, físico, de um aspecto da geografia física. Ninguém está aqui pensando em sair do Brasil. Muitas pessoas pensam e saem. Mas não por causa dessa recomendação bíblica. Né? Não que seja o que a Bíblia recomenda. Saia do Brasil, ou da China, ou da Alemanha, ou do Paraguai. Não. Então, sair de alguma outra coisa. Sair de uma condição que estamos vivendo. E qual é essa condição que estamos vivendo que devemos sair? É o que está dito lá nos evangelhos, né? Arrependei-vos que é chegado o reino. Quando toda a mensagem evangélica começa com arrependimento, significa sair. Sair de um modo de vida, sair de alguma prática, sair de alguma conduta. O cristianismo é uma mudança de vida. É estar pronto para sair. Bom, mas lá no caso de Moisés, a recomendação era ter sandália no pé, cinto no lugar, sandália no pé e cajado na mão. E agora? Para sair de uma relação com a vida, para sair de uma relação ou falta de relação com Deus, uma relação conflitante com Deus. Vamos precisar de cinto, sandália, de cajado. É bom ponderar esses aspectos. Talvez o cinto seja o conhecimento da revelação. Se é para sair de uma relação conflitante com Deus, você precisa ter um cinto, em que você possa firmar as suas vestes. Esse cinto está na Escritura. Tem lá uma passagem bíblica que diz: errais não conhecendo as Escrituras. E tem uma passagem bíblica que diz: meu povo perece porque não tem conhecimento. Então, o cinto, ou a sandália no pé, ou o cajado, aí nós podemos identificar diferentes coisas com cada uma daquelas recomendações que Moisés fez. Mas, se uma delas é o conhecimento, qual é a outra? Vamos pensar em mais de uma coisa. Basta conhecer, é preciso conhecer e aceitar. E acatar. Então, talvez isso nós pudéssemos, se compararmos o conhecimento ao cinto, podemos comparar a aceitação às sandálias no pé. Que alguém pode lembrar a palavra arrependimento que eu citei há pouco, que está lá nos evangelhos, que quando os anjos anunciam a chegada do Messias, eles dizem: arrependei-vos que é chegado o reino. Era a boa notícia. A palavra evangélica quer dizer boa notícia. Né? A boa notícia era a chegada do reino. Bem, então, e o que seria o cajado na mão? Se já temos o conhecimento, se já temos a mudança de atitude, qual seria
a atitude que nós poderíamos aqui fazer analogia e comparar com o cajado na mão. Aí nós nos lembramos que também tem uma passagem bíblica que diz que recomenda orar sem cessar. Que recomenda orar e vigiar. O cajado, então, poderia ser comparado aqui na nossa analogia com a oração e com a vigilância. Por que comparar a oração e vigilância com o cajado? Porque o cajado, além de servir para a pessoa se apoiar, quem esteja com dificuldade de caminhar, se apoia no cajado. Mas o cajado era usado também pelos pastores de ovelha, né? Israel era uma sociedade pastoril. Ele, inclusive, geralmente tinha uma ponta curva, né? Aquele cajado que tinha uma ponta curva. Ele tanto era usado para puxar uma ovelha que estava se afastando do rebanho, como era usado para espantar os lobos. E nós teríamos que espantar lobos e puxar ovelhas. Sim. Se vamos seguir as Escrituras, vamos praticar a exortação e a admoestação. Aí o ponta-curva do cajado seria para puxar a ovelha, porque a admoestação é a advertência. Olha, não vá por aí que você vai cair no buraco. É uma advertência, é uma admoestação. E a exortação é um puxão de orelha. Olha, você está errado, não faça isso, você vai sofrer consequências. É a ponta curva do cajado. Mas também o cajado serve para espantar os lobos. E o que seria espantar os lobos? Com que nós estaríamos comparando, estaríamos fazendo uma analogia com espantar lobos? Aquele conhecimento do cinto e aquela decisão da sandália no pé para andar segundo o conhecimento. Por que eu estou comparando sandália com decisão de aceitar e viver de acordo com o conhecimento? Porque se você decide andar para sair do modo de vida, da situação que você se encontra, você deve estar calçado. E você calça a sandália quando vai sair. Ou seja, vai sair daquela situação. Então, seria a divisão, a aceitação, a conversão, o arrependimento. E o cajado? Por que o cajado? Por causa das batalhas espirituais. Não só a ponta curva para atrair as ovelhas de volta, aquelas que estão se distanciando, com a exortação e com a admoestação, mas para enfrentar batalhas espirituais. E como é que você enfrenta a batalha espiritual? Com a oração. Então, a oração e a vigilância estariam representadas ou comparadas. Não estou dizendo que quando Moisés disse essas coisas, nós devemos interpretar desse jeito. Não. Eu estou fazendo a comparação como uma aplicação, não como uma interpretação. Por quê? Porque Moisés estava mandando ter essas coisas no sentido literal. Os judeus iam sair e tinham que ter sandália para caminhar pelo deserto. E tinham que ter cinto, porque eles eram parte do vestimento. E tinham que ter cajado. E era cajado mesmo. Era sandália mesmo. Não era simbolicamente. Eu estou aplicando numa simbologia que não está lá no livro de Êxodo. Mas estou fazendo a aplicação e não a interpretação. Para que ninguém se confunda, para que ninguém pense que eu estou fazendo uma interpretação que seria uma interpretação equivocada. Seria. Então, temos a primeira admoestação para estar pronto para sair. Cinto, sandália e cajado. Mas é preciso fazer a interpretação do conjunto da Bíblia para não fazer a interpretação isolada. Tem um jurista que condenava a interpretação da Constituição em tiras, pegar só um artigo.
Quem sabe artigo decorado não é jurista. Quem sabe artigo decorado é bandido. Na área penal, ele sabe os artigos penal tudo. Né? Mas, numa interpretação sistêmica, nós podemos ir lá para o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14 a 16, onde nós lemos: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu não sou. Isso é o João registrando palavras do próprio Cristo. Quando é que o Cristo disse isso, com quem ele dialogava? Ele estava se referindo ao Pai. Né? Quando ele disse, dei-lhes a tua palavra, ele estava dizendo que tinha dado a palavra do Pai. Né? E ele estava falando com o Pai, mas estava se referindo a quem? Agora sim estamos interpretando. E faz parte de qualquer esforço de interpretação, entre outras coisas, saber quem está falando. Quem está falando é o Cristo, quando diz, dei-lhes a tua palavra. Para quem está falando? Cristo falava para o Pai. E, em terceiro lugar, a respeito de quem ele está falando. Então, quem está falando é o Cristo. Para quem ele estava falando? Para o Pai. De quem ele estava falando? Dos que o aceitaram, dos seus seguidores. Quando ele disse, dei-lhes, eu dei, eu quem? O Cristo. A tua palavra, tua de quem? Do Pai. A quem? Ele deu a palavra dele a quem aceitou. Ou ele deu a palavra dele, mas está se referindo a quem aceitou, a quem recebeu. Então, e o que é que ele diz dessas pessoas que aceitaram a palavra dele? Ele diz, porque não são do mundo e o mundo os aborreceu. Então, não é surpresa que o mundo aborreça os cristãos. Não é surpresa. E porque não são do mundo. Opa! Isso nos faz lembrar aquela imagem que muita gente usa dizendo que nós somos estrangeiros. Porque não somos do mundo. E que mundo é esse? O planeta Terra? Somos extraterrestres? Não. Mundo aqui, na linguagem bíblica, é a sociedade. É a cultura onde a gente vive. Nós temos uma sociedade que tem um conjunto de costumes. O que eu estou chamando de cultura? Não é a sabedoria de quem tem muito conhecimento, não. Cultura, em antropologia cultural, é tudo aquilo que não é da natureza. Então, o raio não é cultura, porque é da natureza. O trovão, a chuva, a seca, o terremoto, não é cultura, é da natureza. A maré alta, a maré baixa não é cultura, é natureza. E o que é cultura? É o que não é natureza. A língua que a gente fala, o tipo de roupa que a gente veste, o modo como a gente se relaciona, as práticas que a gente tem. Então, é da cultura da região mediterrânea, dos países do Mediterrâneo, tomar vinho como alimento. O francês, o italiano, o grego, ele bebe vinho como a gente bebe café aqui. Ou como a gente bebe um suco na hora do almoço, eles bebem vinho. É da cultura. É da cultura que os povos islâmicos têm até 4 esposas e tantas concubinas quantas possa sustentar. É da cultura. Isso aqui é o mundo na linguagem bíblica. Quando ela diz o mundo, não somos do mundo, não é porque somos extraterrestres. Não somos do mundo porque não nos adaptamos inteiramente à cultura. Mas vamos prosseguir. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Eu quem? O Cristo. E aí não é do mundo só porque realmente não seja da natureza, porque ele criou a natureza, junto com o Pai. Né? Mas não é do mundo porque também não veio se adaptar à cultura. Não veio seguir as práticas e os costumes. Pelo contrário, veio modificá-las. Né? E prosseguindo, voltando desde o princípio, para a leitura ser integral, dos versículos 14 a 16 do capítulo 17 de João.
Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo. Opa! Então, o plano de Deus não é que a gente saia do mundo, ou seja, o que seria sair do mundo? Ele está dizendo que não pede que ele mande a gente para Marte ou para outro planeta? Não. Sair do mundo aqui seria se isolar dos costumes. Trancar num convento, trancar numa comunidade. Tem um grupo, uma seita nos Estados Unidos, os Amish, que eles vivem em comunidades rurais, eles não usam motor de combustão, eles ainda andam de charrete puxado a cavalo. Então, eles se isolaram do mundo. Até andaram dizendo que não teve pandemia entre eles, porque eles são isolados do mundo. Mas não é isso que o Cristo está dizendo. Não peça que os tire do mundo. Então, nós temos que permanecer do mundo, porque Jesus não pediu para a gente sair da sociedade. Então, nós temos que estar integrados, temos que interagir. Mas que os livre do mal. Então, não são do mundo como eu não sou. Então, pronto para sair, mas não é para sair do mundo? Tem contradição nisso? Não. Ao mesmo tempo, ele diz, não são do mundo, não sou, porque não são do mundo como eu não sou. Então, não são do mundo porque saíram do mundo. Por isso é que o título do segundo item do texto é sair do mundo e permanecer no mundo. Então, quem aceita Cristo deve sair em um certo sentido. Ou seja, deve ter uma mudança de costumes, não seguir necessariamente todos os costumes. Né? Agora, também deve permanecer, ou seja, não deve se isolar, deve estar no mundo e interagir. E por que é preciso estar no mundo? Não é sair geograficamente como Israel saiu do Egito. Por quê? Porque nós lemos lá em Mateus 5,13, aspas, ou seja, vou aqui ipsiliteris dizer o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal da terra for insípido, como é que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando Israel saiu fisicamente do Egito, ele não foi o sal da terra no Egito. E não era para ser. Porque a ordem era ir para a terra prometida. Mas o Cristo não veio nos tirar do mundo. Acabei de ler, João 17, 14 a 16. Não peço que os tire do mundo. Então, nós não devemos sair fisicamente ou socialmente. Nem fisicamente, nem socialmente. Nós temos que trabalhar junto com o mundo, temos que trabalhar no mundo, temos que agir politicamente no mundo. Então, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Lá em João. E aqui em Mateus, temos que ser o sal da terra. E se sairmos do mundo, não somos o sal da terra. Quem se tranca num convento não está sendo o sal da terra. Ah, não, mas eu posso me isolar e ficar orando. Posso me isolar para evitar contaminação. Os Amish, lá nos Estados Unidos, se isolam numa comunidade para não serem contaminados pelo mundo. Realmente é um perigo a contaminação. Né? E é um perigo tão grande que Israel, o judeu, não casava com gentil. Era para casar só dentro do povo hebreu. E quando eles tomavam uma cidade, eles não ficavam com nada. Quando um capitão ficou com uma capa e mais alguns bens, o nome dele era Acã, a tal capa de Acã foi um anátema e Israel sofreu consequência. Ou seja, um homem ficou com uma capa que era um bem daquele povo que Israel estava expulsando e exterminando na Terra Prometida. E
E porque um homem pegou uma capa e mais alguns bens, Israel inteiro sofreu consequências. Isso tem um simbolismo. Então, se nós estamos no mundo e assimilamos a cultura do mundo e os costumes do mundo, toda a nossa comunidade sofre consequências. Então, não devemos nos deixar pertencer pelo mundo. Bem, o terceiro item é sobre os ratos nos naufrágios. Tem uma lenda que diz que os ratos são os que primeiro abandonam um barco que está naufragando ou em perigo de naufragar. E nós não somos ratos. Por isso é que o Senhor disse, não peça que os tire do mundo. A nossa atitude não é abandonar o barco. Não é sair do mundo para um isolamento. Seja o isolamento de uma comunidade, não são só os entes nos Estados Unidos. Até mesmo aqui entre nós já apareceu quem juntasse um grupo de pessoas num terreno, num sítio, formasse uma comunidade e ali plantasse o alimento, plantasse para ter alimento próprio e tal. Isso é rato saindo do barco que está naufragando. Ah, mas o barco está naufragando? Me parece que sim. Que o barco está naufragando. Né? Que quando a gente vê pessoas adultas brincando de boneca, querendo que a boneca tenha status de gente, e queira que um posto de saúde atenda uma boneca como se fosse uma criança, ou que um veterinário atenda um menino porque ele pensa que é cachorro. Então, me parece que o barco está naufragando. Né? Tem um psiquiatra inglês, Darwin Poe, que parece-me que é um pseudônimo, é Theodore Darwin Poe. Ele diz que a humanidade está desorientada. Né? Ele não chega a dar um diagnóstico mais específico, diagnóstico psiquiátrico, mas diz que está desorientada, e culpas intelectuais, né, que desorientaram a humanidade. Mas isso parece ser evidente. E aquela ideia do Arnold Toynbee, o historiador, de que a civilização cresce, estabiliza e cai, parece estar se confirmando. A civilização ocidental cresceu muito, criou um mundo esplendoroso, uma verdadeira torre de Babel que já estava chegando perto do céu, né? Porque já estamos recriando espécies de animais, tirando o DNA de um fóssil congelado no gelo da Sibéria e criando uma espécie de lobo que não existia mais. E estamos criando clones a partir de uma célula, criando uma vida. E estamos chegando perto da árvore da vida. Né? Então, a Torre de Babel. E aí as línguas estão se confundindo. Se você, há pouco alguém lembrava que caixa preta pode ofender algum grupo identitário, né? É porque as línguas da Torre de Babel estão se confundindo. Então, o barco está naufragando, a Torre de Babel está desmoronando, e os ratos podem querer abandonar o barco, mas nós não somos ratos. Cristãos não são ratos, não abandonam o barco. Né? Eles têm que ser o sal da terra que está naufragando. Né? Então, eu lembrava aqui, já perto do fim do texto, que eu fiz uma paráfrase com uma frase do famoso poeta britânico William Shakespeare, que tem aquela frase muito repetida lá de uma peça teatral que ele fez, era dramaturgo, chamada Hamlet, que é uma frase muito repetida: ser ou não ser, eis a questão. Aí eu fiz uma parafraseei dizendo: sair ou não sair, eis a questão. Na verdade, permanecer. Permanecer sem se deixar dominar. Paulo também diz: tudo me é lícito. Mas, com outras palavras, ele diz mais ou menos: desde que eu não me deixe dominar. Então, é o que temos. Sair e permanecer. E sair e permanecer na modernidade líquida significa ter referências estáveis. Aquela ideia de que tudo muda, que você não toma banho 2 vezes no mesmo rio, lá do filósofo grego,
inviabiliza. Nunca houve uma sociedade sem referências estáveis. Você toma banho no mesmo rio? Sim. Você não toma banho na mesma água do rio. A água do rio passa, mas o rio não é aquela água que passou. O rio tem um leito, tem terras no leito. O rio tem afluentes que também vêm de terras. O rio tem partículas que vêm dessas terras e que ficam em suspensão na água. Por isso que a água do rio não é transparente, ou não é tão transparente. Né? Então, aquelas partículas passam com aquela água do primeiro banho que você tomou. Quando você vai tomar o segundo banho, tem outra água e tem outras partículas, mas são partículas da mesma natureza, vindas da mesma região de onde vem a água do rio. Então, é o mesmo rio, sim. Quando você não tem nada estável, então você não tem família, você não tem parente, você não tem identidade, você não é uma pessoa, você não é nada, você não sabe quem você é. Porque hoje eu sou o Rui, amanhã eu não sei quem eu sou. Então, hoje eu sou um homem velho. Amanhã eu posso pensar que sou jovem. E aí, velho com espírito jovem, que muita gente acha bonito, é ridículo. Então, as referências são necessárias, sim. Não é próprio da vida que as referências sejam estáticas. As referências em geral. Então, elas também não são estáticas nem são dinâmicas, elas são estáveis. Não é possível que a toda hora mude a mão e contramão, a preferencial e a rua secundária. Ia ter muita batida no trânsito. Então, preferencial e secundária, mão e contramão, deve ser uma referência estável. Mas não pode ser estática. De repente, surge uma conveniência para você mudar, inverter a mão e a contramão. Inverter uma mão e a contramão de algumas ruas no centro de Fortaleza, né? Do Caxias, que era mão dupla, virou mão única. E inverteram a mão de uma daquelas ruas, Pedro I. Bom, mas não pode estar mudando a toda hora, senão cria confusão. Né? E algumas referências são perenes. As pessoas às vezes dizem que tudo na cultura é instável, tudo muda. Não. Tudo é cultural. O maior exemplo em favor desse argumento de que tudo é cultural e a cultura é dinâmica é o padrão de beleza, a estética. Porque a mulher bonita retratada pelos pintores renascentistas, até os pintores setecentistas, era uma gordinha que tinha os pneuzinhos na barriga. E a beleza, e a mulher bonita no fim do século XX e no século XXI é a magra. Então mudou o padrão cultural. Mudou, não. É o mesmo padrão cultural. O que era a beleza da gordinha do século XVIII e do Renascimento? Era admirada, era aceita, era desejada, era aprovada. E o que é a beleza da magra no século XXI? É a desejada, é a aceita, é a aprovada. Então é a mesma coisa. Então, beleza não é a forma. Beleza é aceitação, beleza é aprovação, beleza é o que é desejável. Então, beleza é um padrão perene. Perene quer dizer que dura para sempre. Então, nas nossas conclusões, nós citávamos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, né, que diz: sede meus imitadores como eu de Cristo. Paulo dizendo para a igreja de Corinto. Então, permanecer, sim. Sair também. Sair permanecendo. Não estou aqui fazendo concessão à dialética hegeliana, né, do tese, antítese, não do síntese. Mas tem aspectos diferentes, que não formam uma síntese, mas que são conciliáveis. Sair
sair do padrão cultural. Em que? Naquilo que conflita com o Evangelho. Permanecer como sal da terra, no meio daquela cultura a qual você não se submete, embora conviva, e, na medida em que não lhe domine, é lícito que você use daquela cultura. Então, vimos também em Mateus 20, 19, né? A grande comissão, ide por todo mundo, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é sair. Isso era ficar. E eu diria até entrar cada vez mais no mundo. Porque para você pregar, você está entrando no mundo. São as nossas reflexões. Hoje vimos o texto inteiro. Parece-me que eu avancei um pouco no tempo. O foi 1 hora. E mais uns 4 ou 5 minutos. E agora só me resta agradecer a presença de cada um e, mais uma vez, solicitar que, sempre que vocês assistam, vocês fiquem até o fim, compartilhem, deem um like e interajam, enviando mensagens escritas ou mensagens de voz, na forma de pergunta, na forma de complemento, corroborando e acrescentando alguma coisa, ou na forma de crítica. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.